Olá, queridos alunos e queridas alunas. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física. E vamos ler os objetos de conhecimento? Objeto de conhecimento: fontes confiáveis e relevantes, saúde e bem-estar, educação ambiental, sustentabilidade e preservação da biodiversidade, uso das novas tecnologias. Detalhamento: sustentabilidade e uso de novas tecnologias em física. Então, vamos à aula. E aí, pessoal, eu já começo a nossa aula aqui, ó, nesse ambiente totalmente sustentável, né? Inclusive, te faço até uma pergunta. Será que é possível desenvolver a sociedade de forma sustentável? Assim, ó, como esse ambiente aqui, um ambiente verde, um ambiente limpo, onde a indústria é uma indústria limpa, a geração de energia elétrica é uma energia elétrica limpa, sustentável, o transporte que nós utilizamos aqui, ó, é um transporte limpo, um transporte sustentável, as casas. Será que nós conseguimos desenvolver a sociedade de forma sustentável? Será que a física pode nos ajudar com isso? O que será que nós podemos tirar dessa aula e levar para a nossa vida, para a nossa sociedade? Então, vem comigo que eu vou te ajudar nesse trabalho. Pessoal, dá só uma olhada. A Wi-Fi é uma das primeiras tecnologias que nós vamos tratar na nossa aula de hoje, tá? A Wi-Fi é uma tecnologia muito conhecida aí entre vocês e ela é uma tecnologia para conexão sem fio entre dispositivos. Ela tem baixo custo e uma alta taxa de transferência de arquivos. É uma tecnologia de transmissão de dados baseado em ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas com frequências de 2,4, 5 e 6 Hz. Essa tecnologia Wi-Fi, ela funciona aí com base nas ondas eletromagnéticas, tá, pessoal? Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma tabela, olha só, dê uma olhada na tabela que eu trouxe para vocês nas frequências dessas ondas eletromagnéticas. Com certeza, alguns de vocês, ou todos vocês, já devem ter ouvido falar em Wi-Fi, na rede de sinal, na internet, pessoal. Quando a gente fala de Wi-Fi, nós estamos falando de internet. Essa internet, ela funciona com base nas ondas eletromagnéticas, que conseguem se propagar no espaço muito rápido e levando muita informação, pessoal. Então, a Wi-Fi é uma tecnologia com certeza muito sustentável, com certeza está presente no nosso dia a dia e, por isso, é importante que nós saibamos um pouco mais sobre o que ela é. Ela é uma onda eletromagnética. Mas, professor Kelvin, o que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética, ela é uma onda de eletricidade e magnetismo. É um campo magnético e elétrico funcionando juntos. É a luz. É a luz, pessoal. A luz, quando você olha para a luz, para a lâmpada, aquilo é uma onda eletromagnética. E existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. O que diferencia uma da outra é a sua frequência. E o Wi-Fi, ela funciona numa frequência aí próximo de 2,4, 5 ou 6 GHz. Aliás, é por isso que em locais muito úmidos, a frequência aí, a Wi-Fi, ela acaba sendo muito atenuada, porque essa frequência coincide com outras frequências da natureza. E por isso esse sinal muitas vezes é absorvido. Pesquisem aí para vocês saberem um pouco mais aí sobre o fenômeno da ressonância, tá? Não é o objetivo da nossa aula, mas ele tem muito a ver aqui, ó, com essa atenuação da Wi-Fi, tá bom, pessoal? Dessa rede aí Wi-Fi. Além do Wi-Fi, eu trouxe aqui um outro tópico para vocês que também tem a ver com esse desenvolvimento sustentável. E eu tenho certeza que vocês já tocaram nesse daí. É a tela touchscreen. Dá só uma olhada. A tela touchscreen, ela é uma tela que é sensível ao toque, tá, pessoal? A tela touchscreen, como vocês podem bem ver aí no esquema, ela é formada por 3 camadas muito finas. Uma delas é resistiva,
A outra é um vidro normal recoberto por uma camada de metal condutora. A camada que tem a resistência, né, resistiva, é separada da camada condutora por espaçadores. Então, tem ali uma distância entre elas. E uma corrente de baixa intensidade passa entre essas duas camadas quando a gente acaba pressionando. Olha só, quando você toca na tela, as duas camadas vão se encontrar. E aí vai haver ali uma corrente elétrica. Dessa maneira, o ponto que é tocado vai ser sensível ao celular, ou ao tablet, ou ao computador que tem essa tela touchscreen. Esse princípio aí esse princípio de funcionamento, ele é baseado naquilo que nós chamamos de resistência elétrica equivalente, tá, pessoal? Então é exatamente assim que a tela do celular, que a tela do tablet, que a tela do seu notebook sabe aonde você está tocando, com aquilo que nós chamamos de tela touchscreen, e funciona exatamente assim como você pode ver no esquema. É aí uma camada separada da outra. Quando você toca, passa uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica aí nós vamos calcular a resistência equivalente dela. Muito bacana, né, pessoal? Então, aí duas tecnologias já que nós exploramos que tem muito a ver com a física, que é a tecnologia Wi-Fi e também a tecnologia da tela touchscreen. Mas agora eu quero te falar de uma outra tecnologia. E por isso, olha só onde é que eu tô. Ó, eu tô aqui, ó. Tô aqui vendo um trem, ó. Você já viu um trem como esse? Esse trem aqui, ó, é um trem bem antigo, né? Se você já viu aí filmes e novelas antigas, você sabe que ele é um trem bem antigo. Você viu a quantidade de vapor que ele solta? É esse trem aqui, então ele não é muito sustentável não para a natureza. Mas peraí que eu vou mudar aqui de estação. Peraí que eu vou mudar de estação e vou te mostrar um trem ainda mais tecnológico. Dá só uma olhada. Agora sim, esse trem aqui, ó, é um trem bastante tecnológico e ele funciona baseado num princípio aí da física. Você sabe que princípio que baseia o funcionamento desse trem? Dá só uma olhada, olha só. Nós chamamos isso de levitação magnética. Esse segundo trem aí é o trem de levitação magnética. Ele vai transitar numa linha guiada elevada sobre o chão, compostas por ímãs, e ele vai ser impulsionado pela força de atração ou repulsão desse magnetismo, através daquilo que nós chamamos de supercondutores, tá, pessoal? Quando essa supercondutividade é atingida, essa supercondutividade, ela vai ser, então, o impulsionador do trem. E ela só consegue ser atingida com temperaturas extremamente baixas, tá? Por isso, geralmente, são utilizados nitrogênios líquidos. Esse trem de levitação magnética, anotem, ele funciona baseado no princípio da supercondutividade. Se vocês observarem os dois trens, um confrontando com o outro, você verá que um solta muita fumaça, aí o da esquerda, então você vai perceber que esse trem solta muita fumaça, e o trem da direita já funciona sem poluir tanto o ambiente, pessoal. Isso porque o trem da esquerda, que ele é muito poluente, né, ele acaba poluindo muito aí o ambiente, ele funciona com a queima de combustíveis, né? Geralmente queima do carvão, e essas queimas geram gases que são muito poluentes. Já o trem da direita de levitação magnética, ele funciona com o princípio da supercondutividade. É como se fosse dois ímãs, um empurrando o outro. E isso faz com que o trem levite. Isso é tão importante que esse trem ele parece estar flutuando e ele quase não tem resistência. Por isso, não há tanta dispersão de energia, tá, pessoal? Não há tanta dispersão de energia. Legal, né? Bem bacana aí a comparação entre os dois trens, o trem de levitação magnética e o trem aí a vapor. Espero que vocês tenham entendido e lembre-se, esses trens aí, o trem de levitação magnética, ele funciona baseado no princípio da supercondutividade.
E esse foi mais um tópico aqui sobre a nossa física sustentável, sobre o nosso meio ambiente sustentável. Então, quando você for aí refletir a respeito dos meios de transporte, lembre sempre do trem de levitação magnética. Ele pode aí fazer nosso planeta viver por mais e muitos longos anos, tá, pessoal? Mas não é só ele que nós temos aqui como sustentável, né? Nós também temos a produção de energia elétrica, tá, pessoal? E essa produção de energia elétrica, ela pode vir da nossa fonte com maior recursos disponíveis até hoje. Sabe qual é? Essa daí, ó. Energia solar, pessoal. A energia solar, ela é uma fonte de energia renovável. Por que renovável? Ora, todo dia de manhã, quando você acorda, o sol está lá renovado, né, pessoal? Então, ela é uma fonte de energia aí renovável. Diferentemente de outras fontes de energia, que com o uso delas, elas vão se esgotando, elas vão se acabando, tá, pessoal? A energia solar é a energia proveniente da luz e do calor emitido pelo sol. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica, respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das alternativas mais promissoras para a obtenção de energia, tá? E lembrem-se sempre, a fonte da energia solar, ela funciona baseada no princípio do fenômeno do efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Anotem, a energia solar funciona com base no fenômeno do efeito fotoelétrico. Mas, professor Kelvin, o que é o efeito fotoelétrico? Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Dá só uma olhada aqui do meu lado. Eu tenho um simulador e eu vou fazer ele funcionar. Olha só. Se vocês observarem, então, aqui, eu tenho uma lanterna, tá? Observe essa lanterna, ela está mudando de cores, né? Então, eu tenho a lanterna. Eu tenho aqui uma bateria, tá, pessoal? Uma bateria. Eu vou deixar ela aqui zerada. Então, tá aqui a bateria. Perfeito. E aí, olha só o que acontece. Essa lanterna, ela está incidindo em uma das placas. Se eu vou diminuir a intensidade dessa luz, olha só, diminui a intensidade da luz aqui, perfeito, beleza. E agora eu vou mudar a cor. Eu vou mudar a cor para uma cor muito específica, aqui, ó, violeta. Dá só uma olhada no que acabou de acontecer agora. Nesse momento, a luz, ela está batendo nessa placa. A luz, ela é formada por fótons. Esses fótons, ao colidir na placa, arranca elétrons. Por isso, o nome desse efeito chama-se efeito fotoelétrico. É quando os fótons acabam arrancando elétrons de uma placa. Esses elétrons, se vocês prestarem atenção nesse númerozinho aqui embaixo, tá? Aqui do lado da bateria, vocês vão ver que vai ter um valor de corrente elétrica, tá? Ou seja, eu vou gerar energia elétrica a partir da luz que está chegando nessa lanterna. E vocês perceberam que quando a luz, por exemplo, era uma luz verde ou uma luz vermelha, não conseguia arrancar elétrons. Mas quando chegou lá no violeta, aí começou a arrancar elétrons. E mais, se eu fosse para o ultravioleta, dá só uma olhada, lá no ultravioleta arranca ainda mais elétrons. E eles saem muito mais energéticos, eles saem muito mais rápido, tá? Isso também acontece se eu aumentar a intensidade da luz. Ó, ficou muito luminoso agora. Agora tem muitos elétrons aí saindo, tá, pessoal? Esse fenômeno que vocês estão vendo aqui agora é o fenômeno do efeito fotoelétrico. E se vocês têm aí na casa de vocês ou próximo a vocês uma daquelas placas de energia solar, né, aquela célula fotovoltaica, você já sabe como é que funciona agora lá por dentro dela. A energia solar bate na placa, arranca elétrons, isso gera corrente elétrica. Muito legal, né, pessoal? Bacana. Vamos para o nosso próximo tópico. Tecnologia limpa. Vamos falar aqui dos veículos elétricos, tá? Vamos falar aqui dos veículos elétricos, pessoal. Os veículos elétricos, eles funcionam
baseados aí na eletricidade, na corrente elétrica, tá? E não a queima de combustível fóssil. Nesses carros aí, a bateria é recarregável e ela vai armazenar uma energia elétrica. Preste atenção, pessoal. Esse carro vai passar a funcionar, então, a partir da energia elétrica, tá? O inversor, por sua vez, ele vai ter o papel de converter essa corrente elétrica de alternada para contínua, que vai ser levada até o motor. Gente, para esse carro funcionar, para o carro elétrico funcionar, para o motor elétrico funcionar, ele se baseia no fenômeno chamado indução eletromagnética. Olha só o nome desse fenômeno aqui, hein? Enquanto lá na energia solar era o fenômeno do efeito fotoelétrico, aqui nós temos o fenômeno da indução eletromagnética. Aí no esquema do lado aí do texto, vocês podem ver que eu tenho um ímã, uma bobina amarela, a bobina são várias espiras, e uma lâmpada, tá? E uma lâmpada. Esse sistema aí tem um muito parecido lá dentro do carro. É isso que vai gerar energia elétrica para esse carro funcionar. E para tu entender melhor como é que esse fenômeno funciona, eu trouxe para tu aqui uma animação, dá só uma olhada. Aqui do meu lado, ó, vocês podem ver uma animação em que eu tenho uma bateria que ela adentra e sai da bobina. Todas as vezes que esse ímã se movimenta em relação à bobina, ou seja, quando ele entra ou quando ele sai da bobina, vocês vão perceber que a lâmpada vai acender. O que isso quer dizer, professor Kelvin? Quer dizer que todas as vezes que eu movimentar o ímã, eu vou ter a geração de uma corrente elétrica. Ou seja, a variação do fluxo magnético gera uma corrente elétrica. Então, basta que eu tenha um movimento de um ímã em relação a uma bobina para que eu gere corrente elétrica. E é exatamente dessa forma que o carro elétrico vai funcionar. Então, ele vai aproveitar o movimento ali para conseguir gerar energia elétrica, pessoal. É exatamente esse fenômeno que estão aí nas usinas, tá, pessoal? De geração de energia. Seja uma usina eólica, seja uma usina hidrelétrica, seja uma usina nuclear. Essas usinas, elas vão utilizar o fenômeno aí da indução eletromagnética, tá, pessoal? Que foi descoberto por Faraday. Por isso, chama-se aí a lei de Faraday, que diz que quando o fluxo magnético varia, isso vai gerar um campo elétrico, ou seja, uma corrente elétrica. Então, ó, não se esqueçam, pessoal, a geração de energia elétrica para o carro é crucial que nós tenhamos aí uma variação de fluxo, ou seja, que nós tenhamos o princípio do fenômeno da indução eletromagnética. Muito bacana, né, pessoal? Mais um fenômeno e mais um sistema para a nossa cidade sustentável. Então, todas as vezes que houver aí um debate, uma discussão, uma reflexão sobre as formas de transporte, as formas que os veículos são feitos, pensem sempre na energia sustentável, pensem sempre no carro elétrico. Ele pode ser uma solução aí para que o nosso planeta consiga viver saudável por muito mais tempo. E ainda temos outros sistemas de tecnologia que estão envolvidos aqui na nossa física. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar no GPS. Já ouviu falar no GPS? Sabe onde que ele é utilizado? Nesse ponto aqui, olha só, dá uma olhada. Naquilo que nós chamamos de agricultura de precisão, pessoal. O que é uma agricultura de precisão? A agricultura de precisão seria aí uma evolução na forma de gerir os processos agrícolas, tá, pessoal? Para facilitar o trabalho, a gente pode utilizar aquilo que nós chamamos de sistema de posicionamento global. Isso é a tradução do GPS, tá, pessoal? Isso é a tradução aí do GPS. Para que vocês tenham uma ideia de como que isso possa ter utilizado, dá só uma olhada aí nessa imagem, ó. Aí eu tenho um drone, tá? E uma pessoa aí controlando esse drone. E esse drone, ele vai conseguir mapear uma área através de um sistema de posicionamento global, tá, pessoal?
através do tal do GPS. Lembre-se que esses GPS, gente, eles funcionam aí baseados em informações que eles recebem de satélites, tá, pessoal? Então, os satélites estão aí rotacionando em torno do nosso planeta e esses satélites vão dar informações precisas daquela área. Foi exatamente assim, que eles conseguem, né, que as pessoas, que o governo, que as agências conseguem aí descobrir a respeito de queimadas, de desmatamentos, através dessas imagens de satélites e através desse sistema de posicionamento global. Então, para que vocês percebam a importância e a potencialidade que tem a tecnologia aí na agrícola também, no campo agrícola. Dá só uma olhada nessa imagem, eu quero chamar a atenção para mais um ponto. Olha só, nessa imagem a gente pode ver, por exemplo, aqui sensores, tá? Esses sensores que são utilizados aí para fazer o posicionamento dessa terra que ele está sendo feita aí, tá? E esses satélites que eles utilizam são satélites muito específicos. Vou até deixar aí para vocês pesquisarem. Satélites geoestacionários. Satélites geoestacionários. Se vocês ficaram curiosos, pesquisem o que é um satélite geoestacionário. É esse satélite que é utilizado para o sistema de posicionamento global. E aí, pessoal, agora, para a gente falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento sustentável, nós não poderíamos deixar de falar daquilo que nós chamamos de crédito de carbono. Você já ouviu falar em crédito de carbono? Dá só uma olhada no que é aí. O crédito de carbono, ele é um conceito originado a partir do Protocolo de Quioto, tá? Em 1997, tudo bem? Esse crédito de carbono, ou esse protocolo de Quioto aí que foi realizado em 1997, ele tem o objetivo de reduzir os gases de efeito estufa. Os gases do efeito estufa são responsáveis por diversos problemas ambientais ligados aí às mudanças climáticas, tá, pessoal? Eu trouxe para vocês até um esquema aqui, ó, para que vocês possam perceber como é que funciona aí mais ou menos esse crédito de carbono. É como se os estados aí, os países, né, membros, eles recebessem uma certa quantia em dinheiro por produzir gases que vão diminuir o efeito estufa, ou são incentivados a diminuir indústrias que poluem muito o meio ambiente. Lembrando que os gases do efeito estufa são aqueles gases que vão intensificar o efeito estufa, tá, pessoal? O que é o efeito estufa? É aquele fenômeno que o planeta começa a esquentar, como se fosse uma estufa, tá, pessoal? Ou seja, a energia solar, a nossa energia solar que vem através de ondas eletromagnéticas, elas adentram na atmosfera terrestre, passando lá pela camada de ozônio, passando pelas camadas e pelos gases atmosféricos. Essa energia chega até a Terra. A Terra começa a esquentar. Quando a Terra começa a esquentar, ela começa a liberar energia, tentando esfriar. Se na atmosfera tiver muitos gases que são do efeito estufa, como CO2, monóxido de carbono, metano, se tiver muito desses gases, essa energia aí de calor, essa energia que seria a energia que esquenta, ela não consegue sair. Ela bate nesses gases e retorna para a Terra. Isso é o efeito estufa. É exatamente isso que acontece numa estufa. Se você já viu uma estufa, você sabe que ela é uma casa aí rodeada de vidro. A energia solar, ao adentrar, ao passar pelo vidro, ela consegue passar sem dificuldade, porque a energia solar tem muita radiação ultravioleta. Lembra quando nós estávamos falando sobre efeito fotoelétrico? A energia solar,
tem muita radiação ultravioleta. E essa radiação consegue passar tranquilamente pelo vidro. No entanto, quando essa radiação colide nas plantas, nas flores, na terra que está dentro da estufa, ela acaba esquentando. E aí, ela vai emitir ondas de calor, que são as ondas da radiação infravermelho. Lembra que nós começamos a nossa aula falando sobre as ondas eletromagnéticas. E a diferença de uma para outra é exatamente a frequência. Então, a onda eletromagnética ultravioleta tem uma frequência diferente da infravermelho. A ultravioleta consegue passar pelo vidro tranquilamente. A infravermelho não consegue. Então, quando essa radiação infravermelha tenta sair da estufa, ela não consegue por conta do vidro. Então, imaginem vocês que o que faz o papel do vidro na nossa atmosfera são os gases do efeito estufa. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. E esses gases são produzidos exatamente na indústria, na queima de combustíveis fósseis, na queima aí de combustíveis que não são renováveis, nos carros que têm combustível, que utilizam gasolina, que é derivada do petróleo. Então, se nós continuarmos incentivando esse tipo de indústria, a nossa atmosfera vai ficar cheia de gases do efeito estufa. E isso vai fazer com que o nosso planeta fique cada vez mais quente e vai fazer com que fique insustentável a vida na Terra. É exatamente por isso que os países se reuniram e criaram aquilo que nós chamamos de crédito de carbono, que é para o país, que é para o Estado, criar um incentivo, ou seja, receber um recurso financeiro a fim de que não se produzam ou que não se tenha indústrias que tenham queimas de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, a Zona Franca de Manaus é um poderoso modelo em que se incentiva a sustentabilidade para que nós não tenhamos desmatamento, para que nós não tenhamos uma indústria tão poluidora, para que nós tenhamos cada vez mais uma vida sustentável. Muito legal, né, pessoal? Espero que com todas essas dicas, com todas essas tecnologias e com todos esses fenômenos físicos, vocês sejam capazes de refletir criticamente a respeito do desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!